para finalizar tudo aqui, bom, eu diria que, em primeiro lugar, voltando a tal cimeira, né, o desespero chegou a um tal ponto onde a Alemanha agora prometeu um novo auxílio à Ucrânia, no valor nominal de 700 milhões de euros, que se resume a 40 Marder, 15 Leopard A1, não é o Leopard 2, é o Leopard 1A5, ok? E dois Patriot, dois sistemas Patriot. É, eu acredito, sinceramente, analisando toda a conjuntura, toda a situação, que a Europa e os Estados Unidos, inevitavelmente, acabarão por se separar. Os Estados Unidos, mesmo que os democratas se mantenham no poder, os democratas, mas vai na atual configuração, porque a gente não pode esquecer que dentro do Partido Democrata está surgindo, né, é, uma alternativa, nomeadamente através do Robert Kennedy Jr., mas ainda que esse grupo wilsoniano ou neo-wilsoniano continue no poder, né? É, há tensões entre os Estados Unidos e a Europa que são difíceis ou quase impossíveis de se gerir. Os democratas adotaram, né, uma linha protecionista, até porque não tem como escapar disso, e, bom, a Europa sente cada vez mais que ela está pagando demasiado caro por uma aliança com os Estados Unidos, que no fundo só ainda subsiste pelo seguinte, é que o projeto europeu da União Europeia, ele de certa forma, ele precisa acabar com destruir as nações europeias enquanto nações para oferecer, né, uma alternativa unionista. Mas essa alternativa que passa pelo reforço da União Europeia, ela passaria também é, por um aumento de gastos com o sistema de defesa europeu. Tudo isso para quê? Para manter esse sistema que basicamente está levando os europeus não só ao empobrecimento, como também aquilo que é a antítese do que era o projeto europeu, que era levar a Europa a uma paz eterna, quando ele se faz contra a Rússia, causando aqui uma tensão gigantesca que só poderá ser resolvida a longo prazo com ou a implosão da Europa ou uma guerra, uma nova guerra no continente. É, esse projeto europeu também ele esbarra numa em várias outras dificuldades, como ele depende da NATO, ok? Nós vimos agora que um dos preços que o Erdogan exigiu para que colocasse perante o parlamento turco a possibilidade da Suécia aceder à NATO, ok? Foi que a Turquia ela acedesse à União Europeia. Um dos grandes apoios da União Europeia se dá por um certo tipo de cristão europeu que apoia o projeto da União Europeia como um projeto de constituição, né, de uma espécie de Europa cristã,
que haja como um bloco. A partir do momento que você coloca a Turquia em nome desse projeto na Europa, você não pode esquecer uma coisa: a Turquia tem uma população maior do que a Alemanha e a França. A Turquia vai se transformar no maior país, no país mais importante da União Europeia. Ou seja, isso aliena o apoio desse setor dos cristãos europeus, tanto católicos como protestantes, que vêm na União Europeia, né, são os herdeiros mais ou menos daquela linha do De Gasperi, como a constituição de uma cristandade ocidental unificada, quase que um retorno a uma certa ideia, né, que foi derrotada na própria ideia, na própria Idade Média. É, e isso enfraquece o projeto europeu. Mas há aqui questões ainda mais urgentes, inclusive naquele artigo que eu vos citei, do Richard Haas, ele fala disso, que é o seguinte: há uma possibilidade bastante grande do Trump voltar à presidência. E se o Trump voltar à presidência, ele será um presidente mais forte do que na primeira eleição, e um dos seus projetos é justamente desvincular os Estados Unidos das questões europeias, até porque o Trump, ele não quer, ele não acredita que a Rússia seja uma ameaça aos Estados Unidos, ele vê como maior ameaça aos Estados Unidos a China, porque como alguém que dá maior ênfase à economia do que propriamente a movimentos geopolíticos, ele tende a ver a China como o grande competidor americano. Porém, essa ênfase reforçada que o Trump dará à questão chinesa, ela coloca a Europa numa situação bastante difícil pelo seguinte: a China é o maior mercado da União Europeia, mas essa ênfase também que o Trump dá à questão chinesa, ela não, de forma alguma, diferencia o Trump daquilo que os democratas estão fazendo, a não ser em termos de, digamos assim, urgência nessa questão, pois os democratas, eles acabaram, por força das circunstâncias, também por mudarem a sua política desde a era Trump, vendo que agora, de fato, a China é o maior competidor dos Estados Unidos, né? Em termos estratégicos e econômicos. Tanto assim que Biden, ao contrário daquilo que foi a linha democrata até Obama, ele adotou a linha que Trump propôs de maior reforço da economia nacional e de desligamento da economia americana em relação à China. A Europa fica aqui numa situação bastante difícil. É assim, o futuro da Europa, no fundo, ele não está desvinculado da Rússia, muito pelo contrário, a Europa precisa se encontrar alguma forma de integração com a Rússia, mas essa forma de integração com a Rússia só pode passar pelo desmantelamento do atual projeto de União Europeia e também desvinculação dos Estados Unidos em questões de segurança, nomeadamente, né, o desmantelamento da NATO. A Europa vive essas contradições e nós já estamos a ver que, mesmo que haja uma certa coincidência retórica em determinados temas essenciais, é, e a gente vê aqui que nas grandes questões já há aqui uma dissonância bastante grande, tanto em relação da Europa como tanto em relação da Europa com os Estados Unidos, como até a nível intra-europeu, nomeadamente, né, em dois eixos: o eixo ocidental em relação ao eixo oriental,
o eixo oriental, né, nomeadamente Polônia, os países bálticos, são mais agressivos em relação à Rússia do que é o eixo ocidental. Também no eixo ocidental temos aqui uma diferença tanto entre os poderes continentais como entre esses poderes e a Grã-Bretanha, como dentro desse eixo continental entre a Europa do Norte e a Europa do Sul. É, a Europa, infelizmente, nesse momento, carece, e é por isso que está entrando numa crise enorme, que leva, né, a todas essas manifestações que temos visto, que são incipientes, ainda não sabem aonde querem chegar, mas as coisas, normalmente o movimento histórico é assim, né? Ele começa de forma caótica, pois ele reflete certas contradições que levam a tensões que explodem, e só depois, no curso dos conflitos, que a maioria vai pouco a pouco se apercebendo daquilo que deve ser o objetivo, né, para se reencontrar uma espécie de consenso. Bom, estamos a viver isso, mas nesse atual momento também a Europa carece de lideranças. Carece de lideranças por várias razões. Tanto o facto de que os sistemas políticos na Europa foram cristalizados, o que é perigoso, como também pela própria formação dos europeus e também os estímulos que receberam nas últimas décadas, né? Isso é algo recorrente na história das civilizações. Por vezes, as civilizações, quando elas passam por um período de calmaria, que perpassa várias gerações, elas, de alguma maneira, é, perdem a capacidade de adaptação, elas se agarram, né, às concepções que herdaram, achando que são essas as concepções, ou é esse o, digamos assim, o elemento que deve ser mantido, mas a Europa vai precisar de grandes reformas. E agora, para finalizar tudo isso, eu gostaria de voltar aqui ao próprio Brasil. Como já disse antes, é, nós não fazemos, nós fazemos aqui, né, uma série de aberturas em relação às hipóteses postas para o futuro, não fazemos aqui previsões do tipo previsões astrológicas, mas o, uma das possibilidades abertas para o futuro é que o mundo acabe por encontrar uma espécie de equilíbrio dirigindo os esforços do Ocidente para o Brasil. O Brasil pode vir a ser a grande zona de retaguarda do mundo. Agora, né, estamos a ver aí o tal é, debate em torno da descoberta, né, das reservas de petróleo na margem equatorial do Brasil, e isso é extremamente preocupante. Eu nem vou falar aqui da situação do mundo, mas basta a gente lembrar uma coisa: o que aconteceu com o Brasil depois da descoberta e da exploração do pré-sal. Se aquilo aconteceu num quadro onde o mundo era muito mais estável, e o Ocidente tinha uma posição muito superior do que a que tem hoje, qual não será qual não será, né, a, o perigo que temos diante de nós, é, graças a essa descoberta, né, dessas reservas extraordinárias ali na nossa margem equatorial, e não só, há muitas outras riquezas aí que possuímos. O Brasil, como já disse, pode vir muito bem a ser a margem, a zona de retaguarda desse Ocidente, que pode encontrar, né, como solução temporária das suas contradições, ah, um foco muito maior no Brasil,
E, bom, somos uma sociedade dividida, somos um país militarmente fraco e, com tudo isso, né, os desafios que se colocam diante de nós, os riscos, são maiores, eu diria, do que em qualquer outro momento histórico da nossa existência, inclusivamente das guerras, né, contra a Companhia das Índias holandesas, pois na altura eh, ainda existia, pelo menos da nossa parte, né, uma maior segurança devido ao facto de que a logística na altura era muito mais eh, desfavorável aos nossos inimigos do que é hoje, e o Brasil não tinha sido, de forma alguma, alvo, né, da desmoralização de que foi alvo nas últimas décadas. Para terminar isso, digo uma coisa aqui, só para que toda a gente pense. Eu fiquei estarrecido com a última divulgação a respeito da população brasileira, com as últimas estatísticas que apontaram um número real cerca de 10 a 15 milhões menor do que imaginávamos, pelo seguinte, é, isso mostra o quanto esse processo de ataque contra o Brasil tem sido eficaz, e isso coloca em xeque o nosso futuro pelo seguinte: estamos a viver um processo de industrialização, desindustrialização muito intenso, e a reindustrialização num quadro de decrescimento e envelhecimento populacional é algo muito difícil. Eu, da minha parte, não conheço nenhum processo de industrialização bem-sucedido no mundo que não tenha coincidido com uma fase de crescimento populacional. Uma população em envelhecimento e decréscimo tem muito poucas condições para oferecer massa crítica em termos de consumidores e trabalhadores e também de poupança para um processo de industrialização. Isso é gravíssimo, pessoal. Bom, dito isto, eu tinha mais uns quantos assuntos aqui, mas como sempre, a gente sempre faz aí um rol, né, de questões a abordar que é muito maior do que o nosso tempo, mas agradeço a todos pela presença e Rafael Rubão, muito obrigado pelo privilégio de cá estar convosco. Boa noite, pessoal.